Passaram 50 anos sobre a Revolução de Abril e, a esta distância, importa ir além da memória e apontar a atitudes de construção cívica e democrática. É o que procura também o Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa e também a Agência Eclésia, através de uma revista comemorativa deste meio século de Abril. Connosco, Rita Mendonça Leite e João Francisco Pereira integram este núcleo de investigação da Universidade Católica. Muito obrigado por estarem aqui entre nós. Rita Mendonça Leite, que revista é esta? Penso que ela está muito atenta a alguns pontos, a algumas etapas ligadas à Revolução de Abril, mas olhar Abril é olhar a história que está antes e aquela que se segue depois também, não é? Exatamente. No fundo, aquilo que foram os antecedentes de Abril e depois as consequências de Abril num processo longo. É isso que nós temos tentado procurar analisar no projeto, no nosso Centro de Estudos de História Religiosa, essas recomposições, essas rupturas e também algumas continuidades. Temos organizado um seminário, organizámos um seminário mensal, um colóquio também sobre o tema da descolonização e agora queríamos também que a nossa investigação, como referiu no âmbito historiográfico, estudar Abril a partir da sua história, tivesse também lugar aquilo que nós agora designamos como a disseminação do conhecimento, portanto uma divulgação dos temas que temos vindo a trabalhar através desta edição e deste trabalho conjunto com a Eclésia, que tratará precisamente de alguns desses temas, abordará alguns desses problemas a partir de 4 núcleos fundamentais, aquilo que foi o tema da guerra, da descolonização, da democracia e do desenvolvimento. João Francisco Pereira, não podemos ficar pela memória, não é? É importante, esta investigação é crucial para funcionar também como um legado pedagógico para as novas gerações, porque a memória não pode ser apagada, mas também importa é torná-la operativa em atitudes concretas de construção democrática hoje em dia. Sim, é muito o objetivo desta publicação, portanto, quem vier a ler esta publicação, se calhar nós não vamos incidir tanto no 25 de Abril, no dia, naqueles acontecimentos, mas em tudo o que rodeou e tudo o que levou até lá e o pós-25 de Abril. Portanto, muitas destas questões relacionadas com a descolonização, nós falamos das causas, das resistências, mas também depois de algumas consequências, nomeadamente relacionadas com o trabalho infantil e não só, ou mesmo o desenvolvimento do sindicalismo católico antes e depois. A parte da democratização é mais óbvia, portanto, porque foi daí sim uma das grandes rupturas, portanto, dentro deste panorama de rupturas, recomposições e continuidades que vamos procurar sempre dar ênfase para que se perceba que, de facto, quem estuda este período perceba que que isto é um período muito mais longo e, portanto, que os acontecimentos que resultaram naquele dia tiveram outras causas e causas que vêm de muito de trás e outras que ainda se prolongam nos dias de hoje. Aliás, é um olhar muito específico também para o comportamento, não apenas da Igreja Católica ligada, digamos, no seu pendor hierárquico, mas muito também dos católicos envolvidos em causas diversas, mesmo muito antes do 25 de Abril, nomeadamente a Igreja missionária participante e a atora nas nossas colónias. Há todo aqui um conceito de justiça que se começa a desenhar antes do 25 de Abril, não é? Sim, absolutamente. Que os temas, quer da guerra, quer da descolonização, chamam à colação. Dizer que, e de facto, reagindo àquilo que referia, a questão da Igreja, não só a questão institucional, que nós de facto trabalhamos, mas também a questão que tem a ver com as diferentes correntes dentro da Igreja, o lugar dos leigos, evidentemente, e as diferentes práticas, portanto, aí também nesse sentido, e ao mesmo tempo não apenas a Igreja Católica, portanto, outras correntes religiosas que também nós procuramos ter em conta, quer no projeto, quer agora nesta publicação. O tema, por exemplo, das correntes cristãs não católicas é também abordado, mas ir um pouco para além daquilo que são os temas recorrentemente referidos quando se fala do 25 de Abril e da Igreja, que é muito a questão, como referia, também da missionação ou esses elementos. Ir para lá
e também debater essas temáticas. Houve um acontecimento, digamos, um pouco antes do 25 de Abril, uns anos atrás, que foi o Concílio Vaticano II, que funcionou assim um bocadinho como pivô e impulsionador de movimentos diversos e de vontades latentes que já existiam então, não é? Uma das partes que eu tratei, que foi a parte relativa à ala liberal, recebe muitos ecos do concílio. Portanto, personalidades como Miller Guerra, Pinto Leite, Francisco Sá Carneiro, alguns deles ligados ao Bispo do Porto, portanto, e a um catolicismo, portanto, já é outra geração, não é a geração que viveu a Primeira República, já é uma geração que nasce noutro período, que olha para a Igreja de outra maneira e que depois recebe o concílio com os vários apelos e, portanto, foi uma das partes que procurei abordar, portanto, a liberdade como questão vai estar sempre muito em causa, a questão da liberdade religiosa, a questão da liberdade de imprensa, porque era Miller Guerra que dizia que não existiria liberdade nem para a Igreja nem a liberdade religiosa propriamente se não existissem as outras liberdades cívicas. Este legado de justiça social, doutrina social da Igreja, que é muito trabalhado no Concílio, acaba por ser uma riqueza muito notória para aqueles que, no pós-25 de Abril, na ala católica, querem construir um regime democrático? Antes do 25 de Abril, eu diria parte daquilo que nós chamamos do catolicismo progressista, quer precisamente dar eco do Concílio Vaticano II, em contraponto a uma parte aí sim da hierarquia que talvez não escutasse com tanta proximidade esses ecos. E se nós encontramos no período anterior ao do 25 de Abril alguma homogeneidade dentro do catolicismo, mesmo que só aparente, mas alguma homogeneidade, o que o 25 de Abril e a Revolução trarão também é uma certa pulverização, uma pluralidade que também, desse catolicismo progressista que se vai diluir no campo, diluir no sentido de pulverizar e disseminar no campo político, e muitas das críticas que nessa altura parte desse catolicismo fará à Igreja Católica em Portugal será precisamente a exigência da prática do Concílio Vaticano II e de se colocar em ação também essa doutrina social e esses resultados da discussão conciliar. Eu, na altura do 25 de Abril, tinha 8 anos, portanto, a minha memória, ainda assim, é ténue. Quem for mais novo do que eu, é o vosso caso, por exemplo, se calhar é o mesmo que falar para mim da implantação da República ou da restauração da independência. O que é que podemos fazer, então, para que as novas gerações tenham presente e importante a dimensão deste grande gesto histórico, deste grande acontecimento histórico da nossa democracia recente? Eu nasci já 20 anos após o 25 de Abril de 74. Portanto, de facto, vai-se criando uma distância. Portanto, quando ganham alguma consciência, já passaram, se calhar, 40 anos. E agora, os 50, já na idade adulta. E todas estas comemorações, portanto, correm o risco de se tornarem datas das quais nos vamos desligando. Depois também depende muito do relevo que o próprio Estado e que os cidadãos, mas que o Estado, sobretudo pelos métodos, pela escola, pelo ensino e pelas celebrações que faz ou não faz, dá valor. Mas acho que para os mais jovens é de facto um desafio tornar constante e mostrar para já o que é que foi mudando, o que é que havia. Portanto, é sempre a escola faz este papel. No fundo, quais foram as principais transformações e o que é que isso influi na nossa vida? Portanto, a questão do voto é muito óbvia, mas há tantas outras possibilidades que se abriram no pós-25 de Abril. O fazer isso, essa transmissão, de facto, não é muito tão simples quanto isso. Não só no campo da história, mas o próprio Estado pode tentar, mesmo agora as comemorações do 25 de Abril, podem-se fazer mil e uma iniciativas, exposições, debates, publicações. É sempre um desafio nós conseguirmos sensibilizar as gerações mais novas. Mas, ainda assim, há um esforço e nota-se que, pelo menos das celebrações que têm havido até há alguma adesão da juventude, não só académicos, naturalmente,
mas tentar, nomeadamente, a partir de alguns laboratórios que se fazem com algumas escolas, de ir e falar diretamente e, sobretudo, dando ênfase até, aqui a outro campo, à história local. Claro. Portanto, ver como é que o 25 de Abril foi vivenciado, às vezes em determinadas, para apelar a essas gerações, verem muitas vezes os espaços onde elas vivem e onde essa revolução também aconteceu. E um contributo muito importante para isso será certamente também esta revista, em 3 partes também, esta publicação que trará muita informação, até para descobrirmos que muita coisa que damos por adquirido importa que se lute por ela.